está fazendo, eu lembrei a definição de um fibrado, né? De um espaço fibrado, uma quaterna, onde tem 3 variedades e um mapa, e que é localmente trivial, né? Esse mapa localmente é difeomorfo um produto, e quando eu digo que o mapa é difeomorfo produto, quer dizer que o mapa se comporta como uma projeção do produto na primeira componente, tá? Para isso que a parte importante da definição de fibrado é essa parte aqui, né? A parte, tudo importante, mas a parte que faz com que tudo funcione é isso aqui, tá bom? E o que a gente estava vendo é que quando temos interseção, podemos trivializar de 2 maneiras distintas, né? E se eu me restringir a uma das fibras, ou seja, se eu fixar uma das componentes, se eu fixar um dos pontos, né, aqui, fixo um ponto X, isso aqui vai me dar uma fibra, X vezes F, eu vou parar no mesmo ponto, na mesma fibra, na fibra correspondente ao mesmo ponto, tá? Então, é isso que está escrito aqui, ó. Tá? Essa é a parte fundamental da definição de fibração, tá bom? Então, vamos voltar aqui ao desenho, eu tenho aqui espaço fibrado, tenho aqui o aberto UI, aqui, que seria o aberto UI, que tem o aberto J, tá bom? Eu tenho interseção que vai parar nos 2 produtos, né? O aberto UI vem parar em UI vezes F, que é isso. O J vai parar em, o π-1 de UJ vai parar em UJ vezes F, produto. E eu tenho mapa que vai daqui para cá, da interseção sempre φ e J, que simplesmente é composta, né, de φJ com inversa de φ. Então, o que eu disse foi que se eu fixo a primeira componente, então se eu fixo um X e eu vario o F na fibra, né, eu venho sobre a fibra correspondente ao mesmo ponto X. Eu paro aqui. Tá bom? Então, eu estou dizendo que, uma vez que o X está fixo, eu tenho um mapa que vai de F em F. De fato, de X vezes F em X vezes F, né? Tá bom? Xzinho, né? Xzinho vezes F. Então, se Xzinho está fixo, eu estou dizendo que é Xzinho fixo. Então, esse mapa vai de Xzinho vezes F. Xzinho vezes F. Tá bom? Mas eu posso fazer o caminho inverso, né? Assim como eu fiz φ menos 1, φJ composto com φ menos 1, posso fazer o caminho contrário. Posso ir daqui para aqui. Posso tomar o inverso, que seria o mapa φJI, né? Quem seria o mapa φJI? φJI seria φI composto com φJ menos 1. Tá bom? E claro que se eu faço composto da identidade, né? Porque φJ é o contrário, né? φJ é φJ composto com φ menos 1. Se você faz a composição de φJ com φJI, você vai obter a identidade, tá bom? Então, se você fixa o X, você tem um mapa que vai da fibra na fibra, mas de fato tem um inverso, né? Que vai da fibra da direita à fibra na esquerda, tá bom? Que é fazer a mesma coisa, mas ao invés de fazer com φJ, você faz com φJI. Então, de fato, que você tem que ir para X fixo,
Lembra aqui da igualdade aqui, né? Essa parte aqui está na fibra, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, né? Se x está fixo, se x é fixo, se x em U interseção J é fixo, então eu tenho um mapa, né? Que é H e J x, que vai de F em F, pega um elemento da fibra e leva em H e J x, de F vai ser, por definição, o H e J de XF. Quem é H e J de XF é essa segunda componente do φJ, esse aqui. Tá bom? Isso vai ser um difeomorfismo, tá? É um difeomorfismo. Então, esse mapa é um difeomorfismo. Porque eu posso fazer o caminho inverso. Difeomorfismo. Dá para ver que ele tem inverso, tá? Isso é infinito, né? Da fibra na fibra. Então, o que a gente tem, de fato, é que eu estou tendo é o seguinte, né? Então, temos um mapa. Temos um mapa, uma função. Que eu vou chamar GJ. Que vai de U interseção J. Nos difeomorfismos da fibra. Não são difeomorfismos locais. São difeomorfismos definidos em toda a fibra, né? Porque isso está definido para qualquer F na fibra. Esse H e J está definido para qualquer F na fibra. Então, temos um difeomorfismo que eleva a X, temos um mapa que eleva a X em H e J X. Então, para cada ponto de interseção, eu tenho um difeomorfismo. Lembra que isso aqui vai de F para F. Tá bom? Então, dar um fibrado, quando a gente tem um espaço fibrado, a gente tem uma coleção de difeomorfismos nas interseções dos abertos. Para cada ponto da interseção dos abertos, eu restringo as mudanças de trivialização, né? A gente chama isso. Se eu tenho aqui uma trivialização φ, tem uma trivialização φ, tem uma trivialização φj, eu tenho uma mudança de trivialização, que é isso aqui, como mudança de cartas, né? Isso define, quando eu fixo a primeira componente, quando eu fixo x, isso define, então, um difeomorfismo da fibra, de F. Certo? Tem um caso particular, né, que é de particular interesse, que de fato a gente não vai trabalhar muito com isso, mas eu acho que é importante eu dar a definição, que quando todos os espaços têm uma estrutura a mais, né, em princípio elas são variedades, né, mas poderia ser que todos eles fossem, por exemplo, observação aqui. Observação. Imagina que todos esses espaços, S, a própria fibra, são espaços vetoriais. São espaços vetoriais. Tá? E além disso, eu tenho que a trivialização, lembra que a trivialização, ela vai de π a menos 1 de U em 1 vezes F, né? Então, se eu posso restringir essa trivialização a uma das fibras, né? Então, eu vou pedir que φ restrito a fibra passando por x, né? Lembra que a fibra sobre x é π menos 1 de x, né? Isso aqui vai de φx, de fx em f, em princípio, um difeomorfismo. Se, além disso, ele for um isomorfismo de espaços vetoriais, né? Ou seja, são transformações lineares, né? É uma transformação linear.
transformação linear. Então eu tenho que todas as fibras são espaços vetoriais, além de ser variedades. São espaços vetoriais, e eu tenho que a trivialização em cada fibra dá um isomorfismo de espaços vetoriais. Então eu vou dizer que o fibrado é um fibrado vetorial. E, I, B e F é um fibrado vetorial. É um fibrado vetorial. Nessa situação de fibrado vetorial, o G e J, ele vai de U interseção J para o grupo de automorfismos lineares, ou seja, não é mais o grupo de diffeomorfismo de F, mas seu grupo linear, né? São os isomorfismos lineares de F em F. Tá? Neste caso, nessa situação, né, teremos que os mapas G e J, que associam a cada ponto de interseção diffeomorfismos, eles, além de ser diffeomorfismos, eles vão ser isomorfismos de espaços vetoriais. Tá? Então, esses são objetos importantes quando você estuda geometria algébrica ou geometria complexa, mesmo na geometria diferencial, esses objetos aparecem naturalmente, tá? Mas você tem que pedir um pouco mais, você tem que pedir que todo seja um espaço vetorial, tá? O interessante que bom, não vou falar mais, acho que não vale a pena. Eu ia falar que você pode recuperar o fibrado a partir desses diffeomorfismos G e J, mas eu acho que não vale muito a pena falar disso agora, talvez mais na frente. Então, vamos fazer dois exemplos, vamos fazer 3 exemplos de fibrados, tá? 2 deles vão ser vetoriais. Você vai perceber que tudo que a gente vai definir é espaço vetorial. Tá? Então, o primeiro é o fibrado tangente. Então, pega uma variedade qualquer, M é uma variedade, diferenciável de dimensão M, né? Variedade de dimensão M. E vou pegar o fibrado tangente, que vai ser, por definição, né? Fibrado tangente vai ser conjunto de ponto vetor, tal que P está em M, e V está no espaço tangente a P, a M em P. Então, para cada ponto, eu associo o espaço tangente. Ali já é um espaço vetorial, né? Eu já sei que isso é um espaço vetorial. Tá bom? E é claro que eu tenho um mapa natural de π de E para M. Então, M seria a base, né? Que pega um ponto e um vetor tangente e leva simplesmente no ponto. Esquece do vetor. Tá bom? Esse é um mapa, a fibra sobre cada ponto e o espaço tangente a M nesse ponto, né? A fibra, né? O FP, que é simplesmente o espaço tangente, ou é diffeomorfo, né? Isomorfo. Espaço tangente P em AM em P. Tá bom? E eu tenho trivializações, né? Lembra que M é uma variedade, então eu preciso verificar a condição de fibrado, né? Eu tenho que M é uma variedade, então eu posso, para cada ponto em M, eu posso trivializar, eu posso escolher uma carta, né? Para X em M, temos uma carta local. Deixa eu pegar o exemplo aqui. Eu tenho uma carta, né? De uma trivialização, um aberto em RM, né? Carta. Onde vem um aberto de RM. Tá bom? E eu posso utilizar essa carta para trivializar meu fibrado da seguinte maneira. Então, definimos, né? Defina. Eu quero trivializar o fibrado, né? Então, eu quero um mapa que vá de π a menos 1 de U. Então, eu pego todos os pontos que estejam em U no aberto, U é aberto da variedade, né?
E eu pego todos os espaços tangentes nesses pontos. Isso é π menos 1 de 1, né? E eu vou parar em 1 vezes. Quem seria a fibra aqui? O espaço tangente é um espaço vetorial de dimensão m, né? Então, a fibra natural, a fibra que vai modelar todo mundo é Rm. Então, o que eu vou fazer? Eu pego aqui um ponto P e um vetor, e eu levo... Desculpa, sim, tá certo. E eu levo no ponto P, o ponto P está em 1, né? E agora eu quero um vetor de Rm. Lembra que eu tenho a carta, né? Lembra que a carta φ vai de U. U está na variedade e V está em Rm, né? Então eu posso aplicar a diferencial de φ no ponto P, a diferencial de φ, né? Vai pegar vetores tangentes, né? A diferencial vai de espaço tangente no espaço tangente e eu aplico ao vetor V. Isso é um vetor de Rm, tá bom? Então essas são as trivializações do fibrado tangente. Tá? E você verifica que isso tudo funciona. Tá? Então, o fibrado tangente, eu teria o espaço do fibrado, a projeção, que é esquecer do vetor tangente, eu tenho a base, que é a própria variedade, e eu tenho a fibra, que é Rm. Bom? Tudo é espaço vetorial, né? Espaço tangente fibrado vetorial, Rm é fibrado vetorial, essa diferencial é uma transformação linear sempre, né? Então, tudo vetorial. Fibrado normal é parecido, então agora você vai pegar uma subvariedade, N subvariedade de M, subvariedade. Eu vou supor que M é uma variedade riemanniana, né? Vamos supor que M tem um produto interno. De fato não precisa, mas vamos supor que tem. E você vai pegar, você vai pegar o fibrado normal, como que eu vou denotar isso? No de N, vai ser os pares P, V, tais que P está em N, na subvariedade, e V vai ser um vetor normal. P pertence ao espaço tangente a N, ortogonal. Lembra que o espaço tangente a P, o espaço tangente a N em P, é um subespaço vetorial do espaço tangente a M em P, né? Então, eu tenho aqui a minha variedade M, tenho N numa subvariedade, então eu estou pegando sobre cada ponto o espaço normal. Tá bom? Espaço ortogonal. Isso em fibrado, tá? Que você tem π, que de novo, você simplesmente pega o par e leva no ponto P, tá? E aqui, a fibra, né, é um espaço vetorial, né? Isso aqui é um espaço vetorial que tem dimensão complementar, né? Então, se a dimensão de N, N, e a dimensão de M, M, então eu vou ter o fibrado normal, que é o espaço total, eu vou ter a projeção, que eu já defini, eu vou ter a base, que é o próprio N, e eu vou ter que a fibra vai ser Rm menos N. Isso também é um fibrado vetorial. Tudo espaço vetorial, tudo vai ser transformação linear igual ao exemplo anterior, tá? E tem um exemplo particular, que é o caso em que eu posso aplicar o teorema de estabilidade completa, né? Teorema de estabilidade de Hebb, no caso transversalmente orientável. Lembra que quando eu tenho uma folhação transversalmente orientável e eu tenho uma folha de codimensão 1, opa, aqui não falei, folhação em M de codimensão 1, tá? Codimensão 1, para poder aplicar o teorema, né? Transversalmente orientável tem uma folha compacta com grupo fundamental finito, então toda a folha é compacta com grupo fundamental finito, tá bom? E além disso, eu tenho que, na vizinhança de cada folha,
a holonomia só pode ter um ou dois elementos, né? Mas como é transversalmente orientável, a holonomia só tem um elemento. Então, na vizinhança de cada folha, a foliação é um produto, né? É a folha vezes um intervalo, né? Então, eu posso definir, lembra que no teorema de estabilidade de Hebb diz que a foliação pode ser definida por uma submersão, temos submersão, F da variedade numa curva fechada, lembra? Tal que as folhas são os níveis, né? Essas são as folhas. Tá certo? São as folhas. Então, eu vou fazer o desenho aqui, vamos supor que isso aqui é S1. Estou desenhando assim, mas você imagina que um círculo, tá? Esse é um. E você sabe que cada folha, já sabemos que cada folha vem e bate um ponto. Então, esse mapa F simplesmente pega um ponto qualquer e leva nesse ponto de interseção, no ponto onde a folha bate. Tá bom? Isso é um fibrado. Isso é um fibrado. Tá? Porque eu já mostrei que toda folha é difeomorfa à folha compacta F. Eu já mostrei como eu pegava o aberto das folhas difeomorfas a F e mostrava que esse aberto era aberto fechado, né? Então, eu já mostrei que se eu pegar um ponto qualquer aqui, P, né? Eu tenho aqui a folha FP, que passa por P. Eu já mostrei que numa vizinhança, a foliação é um produto, né? Ou seja, eu tenho um difeomorfismo que eleva isso no produto FP vezes menos 1. Né? Então, isso aí me dá uma vizinhança aqui do ponto P. Se eu cortar com EC1, essa vizinhança da folha, isso dá uma vizinhança do ponto P em EC1. Né? Isso aqui é menos 1 vezes FP, mas isso aqui, eu já sei que toda a folha é difeomorfa F, então isso aqui é menos 1 difeomorfo a menos 1 vezes F. Então, de fato, eu consigo trivializar ao redor de cada ponto de EC1. Né? Então, eu vou ter um espaço fibrado, que vai ser M, é o espaço total, a projeção vai ser F, a base vai ser EC1, e a fibra vai ser a folha compacta. Tá bom? Então, o teorema de estabilidade de Hebb diz, ou se traduz, como o fato de que isso aqui é uma fibração. Tá? Todo o teorema você pode resumir ou encaixar, englobar nessa fibração. Deixa eu só terminar aqui com um grupo estrutural discreto. Deixa eu ver se acho que dá tempo. Fala de grupo estrutural discreto. Então, o que acontece? Quando uma fibração tem grupo estrutural discreto? Lembra que quando eu tenho uma fibração, né? Agora, vamos esquecer dos exemplos. Eu tenho E, pi, base, fibra, fibração, o espaço fibrado, mesma coisa. Fibração. E eu tenho, quando tenho a fibração, eu tenho o G e J, né? Que vai daqui no difeomorfismo da fibra. Tá bom? Que pega um ponto X e leva em H e J X. Né? Lembra que esse H e J você obtém daqui, ó. Aqui. Você faz essa mudança de trivialização, lembra quem é φj é a mudança de trivialização e você pega a segunda coordenada e isso te dá o H e J. Tá? Como eu falei, isso é simplesmente você
fixar o X e variar o F. Isso vai daqui a aqui, tá? Mas eu disse também que isso depende do X, ou seja, se eu pegar outra fibra, se eu pegar uma outra, se eu pegar outro X em outra fibra, ele vai parar pelo φj, que é composta de trivializações, ele vai parar na outra fibra, né? Se essa fibra preta, imagina que é x' vezes f, ele vai em x' vezes f. E o mapa, o H e J, em princípio ele muda. Cadê? Esse H e J, em princípio, depende de x, tá? Então, eu vou dizer que o grupo estrutural é discreto quando esse H e J não depende de x. Ou seja, tá, vamos definir aqui. Então, a gente diz, né, que o grupo estrutural da fibração, né, é discreto se a função g e j, que é a função que a cada ponto x se associa ao dimorfismo da fibra, é localmente constante. Por que localmente constante? Porque eu posso ter, em princípio, eu posso ter, por exemplo, vamos supor que isso aqui é a minha base, tá? Eu posso ter um aberto UI e um aberto JC, né? Então, a interseção pode ter mais de uma componente conexa, tá? Então, quando eu digo localmente constante, significa que ele é constante, uma função localmente constante, constante em um conjunto conexo, né? Então, eu digo localmente constante, quer dizer que em cada componente conexa da interseção, essa função é constante, tá? Você poderia, você poderia refinar a cobertura, né? Porque você sabe que tem uma cobertura de B. Você poderia refinar a cobertura e simplesmente falar, existe uma cobertura tal que a função G e J é constante, tá? Ou seja, não depende de X, tá? Ou seja, o que eu estou falando é que esse φ e J de XF vai ser simplesmente X, e aqui vai H e J de F. Não depende do X, tá? Para todo ponto da interseção, sobre a fibra, você vai ter o mesmo difeomorfismo, tá? Lembra que o H e J é um difeomorfismo de F. Então, quando eu digo que é localmente constante, porque não depende do X, tá bom? O que a gente ganha quando é localmente constante? O que a gente ganha quando é localmente constante? Quando o grupo quando o grupo estrutural é discreto, né? A gente ganha o seguinte. Vamos supor que o grupo estrutural é discreto, tá? Então vamos supor que o então vamos supor o seguinte, né? Eu estou supondo que o φ e J, lembra que o φ e J XF, né? Quem era o φ J composto com φ a menos 1, φi a menos 1, XF, e vamos supor que ele é constante, tá? Ou seja, que é fx h e j de f, tá bom? Vamos supor que não depende do x, tá? Então eu tenho o seguinte, ó. Quando eu trivializo, eu tenho aqui, vamos fazendo de 100, eu tenho aqui a base, tenho um aberto UI, tenho imagem inversa, né? Pi a menos 1 de UI. E eu trivializo, φ.
Então, isso aqui está contido em UI vezes F, né? Isso aqui é UI, esse aqui é F. Tá bom? Eu tenho uma foliação. A fibração define uma foliação, que é dada pelas fibras, né? Foliação natural, são as fibras. As fibras, que são, aqui correspondem às verticais mesmo, né? Fixar a primeira componente, isso define uma foliação. Mas se você olhar nesse produto, U vezes CF, você pode definir outra foliação, que é simplesmente você projeta aqui na segunda componente, ó, você projeta aqui, I2, e você faz a composta. Você faz FI como sendo FI, como é que é? Não, o contrário, né? FI composto com Pi2. Tá certo? Φ é um difeomorfismo. Pi2 é a segunda projeção, é uma submersão. Então essa composta é uma submersão. Isso aqui são submersões. São como se fossem as aplicações distinguidas de uma foliação, né? Estou fazendo, esse aqui seria o FI, hein? Tá? Quem é a foliação? Bom, o Pi2, os níveis de Pi2, né? São esses discos aqui. Todos difeomorfos ao I, né? Todos são difeomorfos ao I. Tá bom? E eu trago pelo difeomorfismo π, isso me dá aqui foliação. Que é transversal à minha fibração. Tá bom? O problema é que quando eu tenho outro aberto, o J, essa foliação não necessariamente colha com a foliação no outro aberto. Para que elas colhem, você lembra quando você tinha aplicações distinguidas, né? Se você tem FI aqui e você tem FJ no outro aberto, né? Vou desenhar de outra cor. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu botar outra cor. Imagina que agora você tem aqui Π-1 de J. Você faz a mesma coisa. Trivializa e compõe com a segunda projeção. Aí você vai ter o FJ. Que vai parar em F, né? O FI vai parar em F, o FJ também. Para que você tenha que elas colhem, né? As foliações por FI e por FJ colhem, você tem que ter um mapa de compatibilidade, né? Você tinha que ter um difeomorfismo que vai daqui a aqui, tá? Quando o grupo estrutural é discreto, você tem justamente o que você deve verificar, e que esse HIJ, o HIJ, lembra que é um difeomorfismo na fibra, né? O que vai acontecer é que HIJ composto com FI dá FJ. Mas isso é só escrever tudo que tem que ser escrito, não tem nada demais. Tá? Então, quando o grupo estrutural é discreto, ou seja, quando os câmbios de trivialização não dependem do ponto base, só depende da fibra, você tem uma foliação transversal. Tá? Então, posso concluir que FI são... vou escrever melhor, tá? Vou escrever aqui certinho. Deixa eu dar uma página aqui. Então, o que você tem é que os mapas FI, eles estão definidos de Π-1 de UI em F. Eles são submersões, isso é fácil, tá? Porque eles são compostas de Π2 com Φi, tá? Então, essa família define um sistema de aplicações distinguidas. Sistema de aplicações
aplicações distinguidas, tá bom? De uma foliação. De uma foliação F. Essa foliação F, quem são as placas, né? Primeiro, as placas no aberto UI são os conjuntos F a menos 1 de um ponto, né? Só que F é FI composto com π2 a menos 1 de um ponto F, né? Seriam esses pretos aqui, né? São esses aqui, né? Eu pego um F, eu vejo aqui a primagem por π2 e eu trago por φ. Essas são as placas. Só que as placas agora estão definidas em toda a primagem de UI. Então, são globais ao longo da fibra, né? Elas são locais na base, mas elas estão definidas em todo ao longo da fibra. Não são... Bom, essa é a primeira observação. E a segunda observação, aqui F não é muito bom porque confunde com F, aí vou chamar de Y, tá? E a segunda observação, que é bastante clara, né? É que a foliação é transversal à fibração. F é transversal às fibras. Transversalidade é uma propriedade invariante por difeomorfismo, né? Então, para ver que é transversal, eu posso ver na carta trivializadora, mas na carta trivializadora é óbvio, né? Uma são as projeções de π2, as outras, as vermelhas, são as projeções na primeira componente, né? De π1. Uma transversal com a outra. Estou num produto, uma é a primeira projeção, a outra é a segunda projeção. Os níveis são transversais, 2 a 2. Tá bom? Então, quando a gente tem essa propriedade, a gente vai ter que essas trivializações junto com as projeções. Quer dizer, quando a gente tem a propriedade de grupo estrutural discreto, né? Grupo estrutural discreto, que nada mais do que dizer que os difeomorfismos não dependem do ponto X, não depende, né? Em cada componente conexo, você pode tomar aqui, aqui ou aqui. Na fibra correspondente a cada um desses pontos, o difeomorfismo é o mesmo, tá? O difeomorfismo de mudança de trivialização, né? Então, você ganha uma foliação, tá? Você ganha uma foliação. E essa foliação vai ter a propriedade especial que eu falei, que é a holonomia. Não vai ser somente um germe de função, mas ela vai estar definida em toda a fibra, tá? Mas isso vamos deixar para a próxima aula. Então, vamos parar aqui, tá? Deixa eu parar de gravar.